põe em ordem a tua casa, que você não vai escapar, você vai morrer, você não vai sobreviver a essa enfermidade. Sentiu na pele aí? Amém? E diz a Bíblia, irmãos, que o rei Ezequias, ele era chefe do povo, ele era um rei que comandava a cidade, a nação. Amém? Só com uma diferença para você ver o crente que tem estrutura e aquele que não tem estrutura suficiente. Porque aquele que não tem, se ele não tivesse uma estrutura, se ele não fosse bem alicerçado na palavra, quando ele ouvisse essa história, o que ia acontecer, irmãs? Provavelmente ia botar a mão na cabeça, ele ia gritar, ele ia fazer, murmurar, alguma coisa semelhante. Ou ele ia aceitar, já vou morrer mesmo, chama meu filho, eu vou me despedir, né? Vai buscar ali o fulano que eu tenho que pedir perdão, não é assim mesmo? Mas a Bíblia diz que Ezequias, quando ele ouviu a notícia, uma coisa aconteceu. Primeira coisa, a atitude dele foi surpreendente. Ele creu na mensagem. Ele recebeu a mensagem como uma mensagem de Deus. Que às vezes a pessoa não acredita na profecia, não acredita que a mensagem veio de Deus. Mas a Bíblia dá a entender que Ezequias, ele creu na profecia. E por que ele creu na profecia? Porque ele tinha discernimento. Ele tinha discernimento. O crente que tem uma estrutura, que tem alicerçado na palavra de Deus, ele sabe discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E eles sabem quando a mensagem vem de Deus, que é do Espírito, e quando a mensagem é da carne. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Então ele teve discernimento que a mensagem era de Deus. E ele acreditou que o profeta Isaías falou pela vontade de Deus. E Isaías vira as costas, vai embora. E a Bíblia diz que agora ficou o profeta, aliás, ficou o rei Ezequias sozinho no seu quarto. E sozinho ali no seu quarto, ele se vira para a parede. Ele estava solitário. E foi o melhor momento para ele orar sozinho. Amém? Amém. Bata o nome do seu irmão e diga assim: aprenda a orar sozinho no seu quarto. A Bíblia diz que ele estava sozinho agora. E ele se vira para a parede. E aí ele começa a falar com Deus. Aleluia. Amém? Diz a palavra de Deus que ele começou a sua oração reconhecendo a soberania de Deus. Ele foi lá e se dirigiu: ah, Senhor Deus, Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, não há Deus maior que tu, Senhor. Preste atenção. Quando aqueles reis das vizinhanças costumavam se inclinar aos reis pagãos, o rei Ezequias, como servo de Deus, dirigiu a sua oração a quem? Ao Deus verdadeiro. E é essa atitude, várias atitudes que ele tomou, que trouxe resposta positiva para aquilo que ele
necessitava. É o que nós vamos aprender hoje, nessa noite. Que muitas vezes a resposta da nossa oração, ela vai depender da atitude que nós viermos a tomar. Foi o caso de Ezequias. Ele começou a sua oração se dirigindo ao Senhor Deus. O que a igreja precisa entender de uma vez por toda: não pode vacilar, não pode retroceder dessa decisão, que nós não podemos orar a outros deuses, nós não podemos nos inclinar a deuses pagãos, nós não podemos nos inclinar a santos, a imagens, mesmo que tenham sido seus pais, que tenham ensinado você a orar, a clamar por elas. Mesmo que alguém diga assim: minha avó me ensinou, meu pai me ensinou, eu cresci rezando na frente do oratório de vários santos, de várias imagens, carregando elas na cabeça. Não importa o que você cresceu vendo, importa o que você aprendeu, as coisas que você aprendeu que não condiz com a Bíblia, você tem que colocar atrás das costas e desprezar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? O rei Ezequias já tinha entendido isso e ele fez a sua oração direta. A conexão dele foi direta ao Pai. Amém, irmãos? Então toda vez que você precisar, você vai clamar direto por Ele, vai chamar direto por Deus, vai chamar direto por Jesus. E agora ele vai dizer: Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Amém? Ou seja, ele agora foi falar com Deus. Vamos ter uma conversa aqui, Senhor. Te lembra de que eu andei diante de ti em verdade. A Bíblia mostra aqui, pelo que nós entendemos, que Ezequias, ele tinha bagagem com Deus. Ele tinha saldo positivo. Ele tinha reserva na sua lâmpada. Amém? Amém. Ele tinha coisa para lembrar do Senhor. Te lembra. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Oh aleluia. Irmãos, nós precisamos ter coisas para nós falar com o Senhor na hora da necessidade. Eu não sei se você pode abrir a sua boca na hora da luta e dizer: te lembra, Senhor, que eu sou tua serva. Te lembra que eu estou ali todos os dias nos cultos. Te lembra, Senhor, o que eu tenho feito na tua casa. Eu tenho visitado, eu tenho ido lá no doente. Senhor, te lembra que eu tenho ofertado, que eu tenho dizimado na tua casa, que eu tenho feito algo. Você tem alguma coisa para você lembrar para o Senhor na hora da sua necessidade? Aleluia. Ezequias tinha razão de sobra para dizer: te lembra, Senhor, que eu tenho andado diante de ti em verdade. Em outras palavras, eu não tenho andado com falsidade. Eu sou crente no domingo na igreja, na segunda no meu trabalho eu sou crente, lá no meu vizinho na quarta eu sou crente, na sexta lá no posto médico eu sou crente. Senhor, lá dentro do ônibus, na rodoviária no sábado, eu também sou crente. Eu ando, Senhor, em verdade. Aleluia. Amém. Porque sabe que tem aquelas pessoas que são crentes no domingo na igreja, mas na segunda ele já não parece mais com crente. Na terça-feira, pior ainda. Se for no sábado, às vezes é um jogo, alguma coisa. Aí é que ele não se parece mais com crente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, ele tem duas
eles se apresentam uma hora crente, outra na hora descrente. Então isso não é verdade. Ele dizia, Ezequias, te lembra que eu andei diante de ti em verdade. Ou seja, comigo não teve falsidade, porque o crente tem que ser crente. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Com o crente não pode haver falsidade, não pode ter capa, não pode ter máscara. Com o crente, ele tem que ser sério, ele tem que falar a verdade. Se ele empenhou a palavra dele, é como diz a Bíblia, mesmo que jure contando o seu, ele não muda. Ou seja, mesmo com algum prejuízo, se ele empenhou a palavra dele, ele vai até o final e cumprir, porque ele é verdadeiro. Aleluia. E essa aqui eu disse, te lembra que eu andei em verdade. E não foi só isso, grave isso. Eu andei diante de ti, Senhor, com o coração perfeito. Sabe o que é andar com o coração perfeito? É andar com o coração sincero. É andar com o coração esvaziado do eu, da arrogância, do orgulho, da vingança. Isso é que é ter um coração perfeito. É não ser vingativo. É como José, que mesmo tendo sido perseguido pelos seus irmãos, entregue para ser morto pelos seus irmãos, no dia que ele encontrou com seus irmãos, ele poderia ter se vingado. Ele tinha toda a oportunidade para se vingar dos seus irmãos, mas a Bíblia diz que ele não fez. Ele tratou os seus irmãos com generosidade. Ele foi generoso com os seus irmãos. Ele não levou em conta a perseguição. Ele não levou em conta o desejo de morte que os seus irmãos têm nele. Então isso que é ter um coração perfeito é não andar com falsidade, é você olhar para o seu irmão e falar a verdade, e não você estar diante do seu irmão falando, sorrindo e por trás apunhalando pelas costas. Isso não é um coração perfeito. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ezequias lembrou para o Senhor, te lembra que eu andei diante de ti com o coração perfeito. Irmãos, nada melhor, e não tem quem saiba mais do nosso coração, o que passa no nosso coração, mais do que o nosso Deus. Amém? Preste atenção. Por isso que no livro de Provérbios, vários versículos, você vai encontrar uma frase dizendo assim: filho meu, dai-me o teu coração. Quem já viu essa frase? Vários. Filho meu, dai-me o teu coração. Por que será que ele não diz, filho meu, me dá a tua perna, me dá o teu braço, né? Mas dai-me o teu coração. É porque o coração, irmãos, a Bíblia diz que é do coração que procede os maus pensamentos, desejo de morte, desejo de matar, de vingar, né? Que saem as coisas ruins. Então, o coração é que tem que ser entregue verdadeiramente ao Senhor. Você orando, você precisa dizer essa frase do Senhor: Senhor, entra no meu coração. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Peça para Ele entrar no seu coração. Toma o meu coração, Senhor, nas tuas mãos, porque é do coração que procede os desejos, né? Então, que precisa ser moldados. Então, a palavra do Senhor diz que Ele disse: te lembra que eu andei com o coração perfeito e eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Ele fez essa lembrança do Senhor. Andei em verdade, ou seja, andei em sinceridade,
andei com o coração perfeito. E ele diz: eu fiz o que era reto aos teus olhos. Em outras palavras, eu cumpri, eu guardei os mandamentos. Eu fiz o que era certo. Amém? Que tem pessoas que aprendem, ouvem os ensinamentos. Eles aprendem a fazer o certo, mas fazem errado. Eles são ensinados a fazer o que é reto, o que é direito, mas eles fazem questão de fazer o oposto, o contrário. Mas o rei Ezequias é como se ele dissesse: faz uma análise aí, me bota na balança, e tu vai ver que eu fiz o que era reto, eu fiz o que era certo. Amém? Então é essa consciência que nós precisamos ter, irmãos. A consciência de um dever cumprido, que nós estamos certos. Como hoje eu fui lá levar o consolo para a irmã, e eu disse: irmã, a senhora, para ser consolada, a senhora precisa ter uma consciência de que a senhora ensinou o seu filho no caminho certo, que a senhora orientou ele na palavra de Deus, a senhora fez tudo o que a senhora poderia fazer e ensinar, mas infelizmente ele nunca lhe atendeu, certo? Então isso consola a nossa alma, e precisa nós ser consolados de quê? De que nós fizemos o que é reto. Se nós fizemos o que é certo, então nós vamos esperar que as respostas de Deus serão positivas para aquilo que nós necessitamos. Amém? Agora eu não sei como é a situação de repente de alguém que aí ele vai ser lembrado o quê? Ah, Senhor, misericórdia, realmente eu fui na tua casa, mas eu andei vacilando. Eu era crente, mas longe da minha mulher, eu traía minha mulher. Longe do meu esposo, eu não conseguia também trair o meu esposo. Então, longe do meu pastor, então eu fazia coisas erradas na rua. Enfim, então tem pessoas que vão se lembrar dos seus fracassos, vão se lembrar de uma vida fracassada, e isso não pode ocorrer. Nós precisamos acompanhar isso aqui de Ezequias e ter coisas boas para nós lembrar, não das nossas fraquezas, não dos nossos erros, não das nossas derrotas, mas dizer: te lembra, Senhor, que eu andei em retidão. Amém? Eu cumpri o meu dever. Assim, então diz a palavra que ele falou essas palavras. E, além dessas palavras, a outra atitude que ocorreu, ele chorou muitíssimo. A Bíblia nem fala que ele chorou, Ezequias chorou, mas ele fez questão de acrescentar: chorou muitíssimo. Foi muito choro. Ou seja, a oração que tem resposta, oração regada de lágrimas. Se só a oração em palavras ela já tem resposta positiva, imagine a oração que é feita com lágrimas, regadas com lágrimas. E por que regadas com lágrimas? Você tem tudo para ter resposta positiva quando você ora chorando. É porque o choro
peça desculpa, não. Ah, me desculpa, me desculpa. A mãe, quando vê o filho chorando, aí ela pede perdão do raio que ela deu, da exortação que deu, da reclamação que deu. Quem não suporta eu ver o filho chorando. Precisa deixar o seu filho chorar. Diz um provérbio popular que quem não faz o seu filho chorar agora, mais tarde vai chorar por ele. Amém? Então a oração com choro é uma oração agradável, porque o choro simboliza um quebrantamento de alma. E sabe o que nós aprendemos na palavra de Deus? Que a Bíblia diz que os sacrifícios para Deus, preste atenção, que é sacrifício aos olhos de Deus. O que é que Deus considera sacrifício? Sacrifício não é andar, subir escada de joelho. Sacrifício para Deus não é usar marrom o ano inteiro. Não é vestir branco na virada de ano. Sacrifício para Deus não é deixar de cortar o cabelo o ano inteiro. Tem gente que faz esse tipo de sacrifício, né? De voto, de promessa, achando que isso aí é sacrifício. Carregar santo na cabeça, andar descalço na procissão, e acham que isso é o verdadeiro sacrifício. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro sacrifício é ter o coração quebrantado diante de Deus. Ou seja, é ter o coração convertido, é ter uma vida de obediência. O verdadeiro sacrifício para Deus é uma vida de renúncia, que você renuncia à vaidade, você renuncia ao pecado, renuncia ao adultério, renuncia às coisas do mundo, aquilo que é agradável para o mundo, mas desagrada a Deus, você vai renunciar. Isso é o verdadeiro sacrifício. Aleluia. E é o que o Senhor diz: apresentai a Deus os vossos corpos em sacrifício. Nós poderíamos estar na nossa casa, deitado no sofá ou na nossa cama, poderíamos estar de repente alguém numa mesa de bar, conversando na roda de amigos, mas o que você fez? Você largou tudo, você renunciou tudo. Para quê? Para estar na casa de Deus. Isto é sacrifício. Muitas vezes você nem veio bom de saúde, até com uma dor de cabeça, veio com dor nas pernas, veio se arrastando, veio castigando. Alguém olha para ti e diz: mas está até com o caminhar feio, está esquisito. Mas você está vindo para a casa do Senhor, fazendo o quê? Um sacrifício. Aleluia. Às vezes com sono, às vezes morto de sono, estava trabalhando, alguma coisa parecida, mas você veio porque você veio no sacrifício. E é o que a Bíblia diz, que esse sacrifício é que agrada ao Senhor e que tem resposta positiva. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí diz a palavra de Deus, amados irmãos, que mediante o que Ezequias fala com Deus, agora Deus vem dar a resposta para ele. Como eu disse, a Bíblia diz que Deus, ele determina, muitas vezes já está determinado algo, mas se nós mudarmos as nossas atitudes, o Senhor também muda de ideia. Ele disse: se eu disser que o ímpio vai morrer, mas ele se arrepender e ele se converter dos seus maus caminhos, eu me arrependerei do mal que eu tinha dito que ia fazer. Quem está compreendendo? Aleluia. Então a nossa atitude pode mudar o que estava determinado. O que estava determinado para Ezequias? A sua morte. Ou seja, dessa doença tu não vai escapar. Mas ele tinha crédito com Deus. Ele fazia o que era certo. Ele era verdadeiro. Ele era fiel. E por causa de tudo isso, quando ele lembrou para Deus a sua fidelidade, aí o Senhor disse:
Isaías, o profeta, volta depressa, volta lá no rei Ezequias e diz para ele que eu vou sarar a sua doença, ele vai ficar curado, que eu ouvi suas orações. Diga para ele que eu, além de ouvir suas orações, eu enxerguei quando ele chorou, eu vi as suas lágrimas, eu vi ele chorando. Amém, irmãos? Quanto tempo faz, quem sabe, que Deus não te vê no altar chorando? Mas Deus viu quando Ezequias chorou. E Deus viu quando ele estava sozinho no seu quarto, chorando. Quantas pessoas estão esfriando na fé, porque só querem orar com multidão, só quer vir se vinha 10, 20, 30. Ele não sabe mais orar sozinho, ele não sabe mais vir no altar e se derramar. Mas eu quero te dizer hoje, Deus está dizendo que Ele está com saudade de te ver nesse altar, derramando suas lágrimas, chorando, clamando, trazendo as suas necessidades a Ele. Glória a Deus. Quem sabe você tem falado sozinho na sua casa, mas quanto tempo faz que você não se derrama sozinho no altar na casa de Deus para falar com Deus? A Bíblia diz que o Senhor foi bem enfático a dizer: diga para ele que eu ouvi quando ele orou, e eu vi as lágrimas que ele derramou. Irmãos, a Bíblia diz que tudo está patente aos olhos do Senhor. As nossas lágrimas, elas não caem propriamente no chão, porque quando nós estamos chorando, as nossas lágrimas são colocadas em taças de ouro. O anjo do Senhor vem, pega as nossas lágrimas e recolhe a nossa lágrima e leva até o trono do Pai. Então derrame, aprenda a derramar as suas lágrimas perante o Senhor. Na Bíblia nós vimos aqui que Deus ele manda chorar, manda as mulheres dizendo: chorai, filhos de Jerusalém, chorai pelos vossos filhos, chorai pelas vossas casas. Aí o Senhor diz para os pastores: chorem, sacerdotes do altar, chorem todos os homens. Oh, aleluia. É porque a oração com choro é a oração que você responde, que a resposta é mais rápida. É como um filho. O filho, enquanto ele está pedindo, às vezes você suporta, você manda até o menino sair de perto. Mas quando ele começa a chorar, quando ele começa a gritar, é a hora que você corre logo em socorro, porque está chorando, não é assim? Assim é o nosso Deus. Então, amados irmãos, diz a Bíblia que o Senhor disse: eu vi quando você chorou, e eu vou te sarar, eu vou curar a tua enfermidade. Aleluia! Então muitas vezes, irmão, a resposta da nossa oração ainda não veio, é porque nós não estamos falando correto. Se estamos falando correto, mas os nossos feitos não estão, vamos dizer, a nossa vida não está propriamente na retidão. Porque para a resposta da oração vir, eu tenho que consertar o meu altar, eu tenho que ser reto, eu tenho que ter o coração perfeito, eu tenho que andar em espírito e em verdade. E aí diz a Bíblia, o Senhor disse: eu vou te curar, mas não é só isso, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para você. Imagine, para quem já estava destinado a morrer, para quem já estava com a ordem divina para arrumar sua casa que ia morrer, e o Senhor disse: volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Amém? Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus, presta atenção, olha para cá, Deus ele faz mais, muito mais do que o que nós pedimos e pensamos. Ou seja, nossa mente é muito pequena,
muito limitada. E às vezes a gente pede pouco para o Senhor. Quando a Bíblia diz que o Senhor tem muito mais, Ele tem além daquilo, às vezes Ele quer dar além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, Ele queria agora só que o Senhor lhe curasse da enfermidade. Mas o Senhor disse: eu vou além de acrescentar 15 anos de vida, eu ainda vou fazer uma coisa, eu vou te livrar das mãos do rei da Síria. Eu vou te dar livramento. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus é infinitamente mais. Ele pode dar muito mais do que aquilo que você precisa. Se você aprender a andar em obediência aos caminhos do Senhor, se você aprender a ser reto e ter um coração perfeito na presença do Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero dizer para você, amado irmão, se você se encontra dessa maneira, você está precisando de algo. Eu quero algo positivo. Eu quero a resposta positiva do meu Deus. Então, examine os seus caminhos. O Senhor disse: examine-se, pois o homem, se está direito. E ele disse até para comer o pão e beber do vinho, examine-se, porque aquele que sabe se examinar não precisa ser julgado por outro. Amém? E se você precisa corrigir algo na sua vida, corrija, se derrame lágrimas e faça como o filho pródigo, dizendo que eu pequei, porque foi a atitude de quem peca é essa. Quando você tem bagagem na casa para lembrar, te lembra que eu andei no caminho, te lembra que eu ofertei, te lembra que eu era um dizimista, te lembra, Senhor, que eu cumpri a lei divina, eu cumpri meu dever, eu dei conta do meu cargo, na hora do culto eu estava lá, quando o pastor ia para o culto do ar livre eu estava junto, quando era culto de adoração eu estava lá cantando, eu estava lá tocando, eu estava dando o meu melhor, Senhor. Se você tiver isso para lembrar, muito bem, mas se você não tiver, é pecado. Então chegue agora confessando, faça diferente. Pai, eu pequei, somente contra ti eu pequei, eu nunca fui um crente positivo, eu sempre fui negativo, eu sempre fui um crente pela igreja, pelo mundo, mas hoje eu estou aqui me derramando, pedindo para o Senhor uma estrutura nova, uma estrutura de um crente vencedor, de um crente vitorioso. Se derrame na presença do Senhor. Se você fizer isso, você vai ter resposta positiva, porque Ezequias recebeu essa resposta do Senhor. Ele foi agraciado, pelo perdão de Deus, pela misericórdia, que o Senhor fez muito mais do que aquele que pediu. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Amém. Muito mais, irmãos, nós teríamos